Queridos filhos, a liturgia do terceiro domingo do tempo comum nos fala acerca da santificação do tempo. Sim, precisamos pensar na santificação do tempo, porque senão corremos o risco de sermos aqueles que passam pela vida, mas a vida não passa pela gente. E ficamos, como diz a canção, não é? À toa na vida, esperando a banda passar. Não pode ser essa a nossa postura. E quando falamos da santificação no tempo, na Sagrada Escritura, isso é muito interessante. E por que falo isso? Porque estamos num ano santo. Papa Francisco abriu a Porta Santa, proclamou o Ano Santo de 2025, o Jubileu da Esperança. Somos chamados a ser peregrinos da esperança. Mas isso herdamos dos judeus, lá do Antigo Testamento, que a cada 50 anos proclamavam o Ano Santo. E era interessante porque neste Ano Santo não se trabalhava a terra, se perdoava as dívidas, se libertava os escravos e se fazia a penitência, a mudança. Era importante o Ano Santo. Claro que depois a igreja diminuiu para a cada 25 anos um Ano Santo, até porque muita gente talvez poderia nunca participar de um Ano Santo, né? Já visto que 50 anos é um período bastante longo. E hoje nós celebramos no Evangelho Jesus que diz, após ler a profecia, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Precisamos aprender a santificar o tempo para entender que o tempo de Deus não é o nosso. E precisamos bem viver para não sermos aqueles que perdem a oportunidade de bem aproveitar o tempo. E como se faz isto, Padre? Como se aproveita o tempo? Aprendendo, por exemplo, que quando estamos cansados, não desistimos. Por quê? Porque não é raro encontrarmos gente que diz assim, ai, que vontade de sumir. Ai, que vontade de deixar tudo. Porque eu estou muito cansado. Não, quando se está cansado não se some. Quando se está cansado se descansa. Parece que a gente desaprendeu a descansar. Porque o ritmo é tão acelerado, é tanta coisa, que se a gente olhar bem direitinho, não precisaria ser essa correria toda. Não precisaríamos colocar tantas coisas no nosso dia a dia, que no fundo não produzem nada. E quando levamos isso para a vida de fé, também corremos o risco de enfiar um monte de cacareco na nossa vida de fé e não aprendermos a descansar em Deus. Daí fica cansado mesmo. Precisamos aprender a colocar o coração em Deus. E só quem é capaz de fazer isto vai conseguir recobrar as forças para produzir os frutos necessários. Vejamos se quando Jesus faz a leitura, todos tinham os olhos fixos nele. Está aqui o segredo, queridos filhos, é manter os olhos fixos em Jesus, para podermos aprender a santificar o nosso tempo, a saber reservar tempo para rezar. Eu fico tão triste, fico pensando que quanto mais Deus também não o fica, quando alguém diz, nossa, padre, antes eu rezava o terço todo dia, agora eu não rezo mais. Antes eu rezava todo dia antes de dormir, hoje eu não rezo mais. Mas por quê? O dia continua o mesmo? As horas continuam as mesmas? significa que não estamos santificando o tempo.
Então precisamos aprender a santificar o tempo, queridos filhos, e não perdermos tempo. E não passarmos as horas dos nossos dias, dos nossos anos, como alguém que simplesmente vai no piloto automático. Não, Deus nos livre de sermos quase que uma espécie de robô, que só faz o que está programado. Não, Deus nos livre disso. Na segunda leitura nós vimos tão bonito, tão interessante o apóstolo nos recordando isso, que nós precisamos entender que formamos um só corpo com o Cristo. Então, quando a gente estreita o nosso coração com o coração de Jesus, nós vamos aprender a descansar. E descansados nele, teremos condições de cumprir a nossa missão e bem viver e fazer com que a nossa vida seja uma bonita expressão do amor de Deus. E não apenas um amontoado de coisas que não nos levam a nada, não nos fazem melhores, nem muito menos mais santos. Louvados